Me chamo Isaac e vou apresentar esse projeto. O tema escolhido foi a implantação de placas fotovoltaicas no estado de São Paulo. Com esse estudo, o objetivo principal desse projeto será explanado os objetivos, analisar a quantidade de energia limpa gerada para a população, identificar possíveis lugares de instalação baseado na estrutura do estado de São Paulo e descrever o impacto que terá tanto na sociedade como no meio ambiente. A energia solar surgiu em 1954 por Russell, ao mesmo tempo que o anúncio da primeira célula fotovoltaica em um encontro da Academia Nacional de Ciências, o que deu o início do uso da energia solar após a descoberta do efeito fotovoltaico em 1958. No Brasil, esse tipo de energia surgiu na década de 1950, especificamente a partir da busca pelo desenvolvimento tecnológico de módulos fotovoltaicos, os componentes responsáveis por converter a energia do sol em energia elétrica. Esse desenho explica como é feita a instalação das placas fotovoltaicas e como se gera a energia. O cenário atual da distribuição de energia no Brasil consiste em 2/3 de grandes usinas hidrelétricas, porém está cada vez mais difícil a implantação, tanto pela distância entre as unidades geradoras e os centros de consumo, como o impacto socioambiental causado pelos grandes projetos das usinas hidrelétricas. Esse desenho consiste na distribuição das hidrelétricas pelo Brasil. Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, as distribuidoras de energia elétrica que atuam no estado de São Paulo atendem a um consumo anual de eletricidade de cerca de 145 mil gigawatts, sendo responsável pelo maior parque industrial do país. Consome cerca de 36,5% de toda a energia utilizada no estado. As residências que possuem mais de 90% do número de unidades consumidoras são responsáveis por mais de 30% do consumo, seguido pelo comércio com 22,2% e os demais setores com aproximadamente 11,3%. Mais da metade da matriz energética paulista é produzida a partir de fontes renováveis. São Paulo tem capacidade instalada de aproximadamente 23 gigawatts, o que corresponde a 15% da geração brasileira. As hidrelétricas são responsáveis por 65% da produção paulista. As termoelétricas, a biomassa por 25% e as termoelétricas fósseis pelos 10% restantes. As fontes fotovoltaica e eólica, apesar de já contarem com instalações no estado, ainda não têm representatividade na matriz estadual. Essa aqui é uma tabelinha dos maiores municípios consumidores no estado de São Paulo, de 2020. O estado de São Paulo conta, segundo dados oficiais da página da Secretaria da Infraestrutura e Meio Ambiente, com 21 usinas solares, totalizando uma geração de 4.888 kW. No entanto, isso é muito pouco perto de tudo que é consumido, principalmente pelo setor residencial, que apresenta consumo anual de 11.475.970 MW. A implantação de usinas solares e placas solares em residência é o melhor caminho para economizar bens e não degradar o meio ambiente. No entanto, deve sair do cenário privado e pensar no investimento governamental ao longo prazo. A área no estado de São Paulo mais propícia para o governo implementar uma usina solar é a região norte do estado, tendo em vista a incidência solar global. Esse é o mapa da incidência solar global. Sorocaba, no setor público, iluminação pública, serviço público e poder público, utiliza por mês uma média de 45.307 kW.
por consumidor. Se aplicarmos a utilização de energia solar gerada através da implantação dessas usinas solar, seria possível economizar por mês, ou seja, 25,20 a menos em cada área consumidora. Consumidores do setor de iluminação pública, serviço público e poder público, totalizando o valor de R$ 38.974. Observe, a produção de usina solar é igual a 0,1 gigawatts por mês, que é igual a 100.000 quilowatts. Consumo mensal do setor público, 45 quilowatts por mês, restaria cerca de 54.673 quilowatts, podendo ser distribuído para as residências ou ainda para a indústria. Tarifa em 0,86 quilowatts. A energia em Sorocaba, a administração do município economizaria em média por mês 38.964, considerando a utilização apenas nos setores públicos. Considerando apenas o que seria utilizado pelo setor público, se o investimento para a implantação da usina solar chegasse a ser, hipoteticamente, 10 milhões, esse valor seria recuperado em 21,5 anos, tendo em mente que a vida útil dos módulos varia de 25 a 30 anos. Restariam 3,5 anos no mínimo de lucro para administrar e investir em outras áreas. A aplicabilidade do projeto nos municípios de São Paulo, Guarulhos, Campinas, Paulina, Santo André, Ribeirão Preto, Cubatão, São Bernardo do Campo, Piracicaba e Sorocaba, municípios esses que mais consomem energia elétrica nos últimos anos, permitiria a economia de geração de empregos em 10 municípios, preservação do meio ambiente, evitando a emissão de aproximadamente 5,5 milhões de toneladas de CO2 por mês durante 25 anos, economia de aproximadamente 860 mil no total, com a geração de energia solar das 10 usinas. Chegamos ao final da apresentação. Muito obrigado pela atenção.